nome. Tipo, Malásia Airlines. Triângulo das Bermudas. Tá. Porque, por exemplo... tipo... E foi uma puta coincidência que foi da mesma... Os dois que sumiram foram da Malásia Airlines, né? Foram dois, não foram? Não, um sumiu e o outro foi abatido por míssil. Ah, tá. Então, eu não sabia dessa... Porque eu só soube da história, tipo... Ah, sumiu mais um. Mas um foi abatido por míssil? Foi o MH17, foi abatido por míssil. Foi acho que um ano depois que... Não, não. Foi no mesmo ano, cara. A Malásia deu um azar do caramba. E os dois aviões grandes, então morreu muito passageiro, foi em 2014 isso. Eu lembro que não foi tão... Foi recente até, né? 2014 é recente. Então, sobre esse Malaysia, o que eu acho que foi... O piloto tomou aquelas ações deliberadas, o que sumiu. O outro não, o outro estava tudo certinho e os russos lá, ou os ucranianos, acharam que era um avião... inimigo e lançaram um míssil e... Mas, caramba, que responsabilidade. Dá pra checar, porra. Então... Enfim. E aí o ucraniano põe a culpa no russo, o russo põe a culpa no ucraniano e fica fica nessa aí. Tá. Mas o avião que sumiu, você acha que o piloto tomou uma decisão de tipo, pô, eu sei que aqui o radar não chega e eu vou fazer alguma coisa? Na verdade ele fez... Quando começaram a vir os reportes, eu sou especialista nesse avião, 777 em manutenção, é o Boeing 777. Quando começaram a vir os reportes assim de falha elétrica total, pro avião desligar tudo. Falei, É muito difícil isso acontecer. É quase impossível. Se a gente pegar assim, o caso mais grave que teve foi um 777 da TAM, que ele estava indo para a Europa e acabou pousando em Confins. Esse foi o caso mais grave que teve, que ele perdeu toda a força elétrica normal. Mas pousou. Mas existe a força elétrica de emergência. Nesse avião, as coisas foram desligadas. Manualmente. Não tem como ter a perda de energia total naquele 777. E o avião fez manobras que depois ficou se sabendo, né, com os radares primários, o tipo de curva que ele fez e atravessou de novo a península lá onde fica a Malásia e depois virou à esquerda para ir em direção ao Oceano Índico. Tem que ter alguém comandando isso. Então, se fosse terrorista, os caras já tinham falado, ó, foi a gente. Porque que adianta o cara fazer um ato de terror e ninguém saber que ele fez? O cara quer o mérito, né? Quer o mérito. Então sobrou o piloto. Aí tem algumas questões assim, que tem sempre dois na cabine, né? Como é que você impede que o outro não deixe você fazer o que você quer fazer? Eu vi no seu canal que foi por isso que... Não por isso, né? Teve aquele caso que um piloto joga o avião numa colina. Isso, esse foi o Germanwings. Que aí, por conta disso, toda vez tem que entrar um comissário pra ficar lá e a porta é blindada, uma parada assim. A porta é blindada, Então, o que eu acho que aconteceu, e isso é deixar bem claro, é achismo. Achismo teu. Eu acho que o comandante matou o copiloto e tomou o controle do avião. E uma vez que você tá com aquela porta blindada, ninguém mais entra. E o avião permaneceu voando, ele ficou mais de, acho que 6 horas voando. E como é que se sabe disso? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião, os motores do avião possuem um sistema de rastreio que é opcional. A fábrica fala assim, ó, teu avião tem um sistema de rastreio para o motor, assim, que ele funciona, você vai monitorar o seu motor remotamente. E aí você sabe quando tem que trocar óleo, essas coisas. É um opcional. Aquele avião tinha esse opcional, mas não era ativado pela empresa aérea. Porém, como ele tem um sistema, o satélite lança um ping pro avião. Ou você tá aí? Ou você tá aí? Entendeu? A cada intervalo de 1 hora. Não vai ter resposta, porque ele era opcional. Mas o satélite envia o ping. E sabe onde tá. E sabe onde tá. E aí eles pegaram o satélite, essas imagens de satélite, esses sinais de satélite, e descobriram que o avião poderia tanto ter ido para o norte quanto ter ido para o sul. E através do efeito Doppler. Olha que legal, por isso que eu acho que ciência é um negócio fantástico. Para eles definirem para onde que o avião está indo, eles usaram o efeito Doppler. Sabe o que é efeito Doppler? Não.
Já viu quando a ambulância, tu tá parado assim num ponto de ônibus e aí uma ambulância passa? Assim, ou então carro de Fórmula 1. Sim. Uhum. Então, quando o carro tá vindo quando ele passa é Então, na posição do satélite, pelo sinal que o satélite recebia, ele sabia se estava sendo ou on. E aí ele definiu, esses caras foram pro sul. Foram pro Yon ou pro In? Desculpa. Ai, caralho. E aí muita gente pensa assim, pô, mas por que não acharam esse avião? Porque, voltando para aquele acidente do Air France, quando o Air France estava caindo, os sinais do avião indicaram exatamente a posição. Ó, a gente está na latitude tal, longitude tal. Aí tu pega e marca um X no oceano. O avião caiu mais ou menos aqui, ó. Demorou 2 anos para achar o Air France no fundo do mar, o avião. Sabendo onde ele tinha caído. Mas Malaysia... é que o mar também é um mistério doido, né? O mar... E tava a 1.500 metros de profundidade o avião da Air Meu France. Deus. Então precisou de robô, né? Pra ir lá pegar as caixas pretas. Cara, e que da hora que o pessoal não desiste, né? Não desiste porque precisa saber o que aconteceu para que não aconteça de novo. Essa que é a beleza da aviação. E eu falo, as pessoas, óbvio que ninguém quer morrer de acidente de avião. Mas tem um lado bom disso, né? Nenhuma vítima em avião é em vão. Então, vamos buscar essas caixas pretas. Quanto está custando? 60 milhões de dólares eles gastaram em 2 anos para achar essas caixas pretas. Caralho. Mas acharam. Na caixa preta tem tudo. Eles vão Aí saber tudo. tem a conversa dos pilotos e tem os dados do avião. E aí você consegue fazer uma imagem. Putz, com isso aqui, a gente já sabe que o treinamento da Air France não era bom. As decisões tomadas foram erradas. O tipo de comunicação entre os pilotos não era adequada. E assim vai, assim vai. E aí fala, agora precisa mudar. O treinamento de toda empresa aérea agora vai ser assim. Obrigatório. E aí os pilotos ficam, pô, então se acontecer outra coisa comigo nessa condição, eu já vou agir agora porque eu fui treinado. Ao invés de você perder o controle... O Malásia não acharam nada. Nada. Acharam um pedaço de flap numa ilha... Madagascar. Mas era dele. Era dele. O que é flap? Flap é... Tu já voou atrás da asa. Quando o avião tá chegando assim... Quando ele começa a desacelerar para pousar, Ele aí sai abre sai um negocinho assim. Aquele é o flap. Aí viram no caído isso? Acharam um pedaço.